Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia da terceira série do ensino médio, dando sequência a temas do terceiro bimestre sobre o continente africano. O tema de hoje seria a África e a Europa. Bom, a habilidade que nós vamos estar desenvolvendo nessa aula, vai ser, vamos estar utilizando imagens, fazer leitura e interpretação de mapas, texto, gráficos, tudo aquilo que está relacionado a essa diversidade enorme desse imenso continente. Então, quer dizer, que nós vamos analisar alguns aspectos socioeconômicos, as questões da desigualdade social, falar um pouquinho sobre a questão da diversidade cultural dos povos africanos. Tá? Então, essa imagem realmente a gente analisa a questão entre a Europa e a África, nessa relação, que foram anos e anos de exploração em alguns aspectos, acho que ainda se continua, de uma maneira não como foi antes, mas que causou graves consequências a esse povo tão sofrido nesse território nós vamos apresentar agora. Então, quer dizer, gente, aqui observamos a divisão do continente africano de acordo com os seus colonizadores, Então a gente observa a grande participação durante a exploração colonial da França, Inglaterra, que foram aí os países de maior domínio sobre esse território, ok? Gente, então a gente observa através da imagem, durante o processo neocolonialismo, os líderes das grandes potências europeias, como se o território fosse uma pizza sobre uma mesa, quem fica com quem, parte de quem e assim por diante. Eles resolvendo a vida deles, não se importando com a vida daqueles que viviam sobre esse território, que ainda vive até hoje, Realmente, consequência disso, nós vamos estar analisando nessa aula, que é a região mais pobre do planeta, essa herança colonial que eles receberam dos seus colonizadores. Os europeus conheciam a África desde o início da expansão marítima, principalmente Portugal, que tinha Angola e Moçambique como colônias, mas foi no século XIX que a Europa consolidou seu domínio no continente africano. Tá? Bom, a presença da Inglaterra no continente africano era controlar os territórios que iam do Egito ao Cabo, subindo até a África, subindo desde a África do Sul, que já lhe pertencia, incluindo a Rodésia, Uganda e o Quênia. Para consolidar seu domínio, a Inglaterra travou uma guerra contra as tribos Zulus, gente, uma guerra desproporcional, pólvora contra lanças, pois as terras dessa tribo era riquíssima em diamantes. Então, como a gente vê na imagem, vamos dizer assim, resumindo, toda essa construção, essa riqueza que foi construída nesse primeiro mundo, nesse continente primeiro mundo que é a Europa Ocidental, se deu através do quê? Através da exploração colonial, domínio sobre outros povos. A violenta dominação europeia na África provocou grandes prejuízos para a cultura dos africanos. É lógico, muitos povos foram extintos, e para para consolidar um domínio sobre um povo, se faz necessário, também eliminar sua cultura. Pois, além das doenças, os europeus impuseram sua religião, escravizaram o povo e destruíram as relações culturais existentes entre os povos nativos. Quer dizer, isso realmente foi o processo do etnocentrismo, onde a questão da superioridade que os europeus se colocavam diante desse povo, porque eles eram de culturas diferentes, serviram como justificativa para o seu escravismo e a sua exploração. E foi em 1885, através da Conferência de Berlim, que estabeleceu formalmente que parte era de quem, através das potências europeias. Em nenhum momento, pessoal, as divisões respeitaram os povos africanos. Quer dizer, eles jogaram povos um contra o outro. O poder econômico das potências europeias determinavam os processos de apropriação dos territórios, chegava e dominava. Isso é meu. Mas é meu por que direito?
né, através da justificativa da questão, né, da superioridade com relação a uma raça superior à outra, né. As novas delimitações territoriais estimularam rivalidade entre as tribos africanas e facilitou a sua perda de autonomia, porque os europeus se aproveitaram dessa fraqueza, né, da rivalidade. Então, dominar um povo, né, uma estratégia usada pelos europeus era criar uma rivalidade entre os povos para facilitar a sua dominação. E realmente um território que desde o início da sua ocupação até os dias de hoje é um território banhado por sangue humano, né, devido à ambição do ser humano, devido à ambição de grandes potências europeias, né. E hoje, por exemplo, fazemos aí uma comparação. A África, ela seria dividida de forma natural, étnica, assim. Essa seria a divisão do território africano a partir das diferenças étnicas que ocupam o continente. Mas, para os europeus, né, a vontade e a dominação dos europeus, hoje a África, politicamente, ela está dividida dessa maneira, né? Então, essa foi uma estratégia utilizada pelos europeus para que consolidasse o domínio sobre o continente africano. Consequência disso, estamos diante da região mais pobre do planeta. Então nós temos aí, por exemplo, né, um dos piores índices de desenvolvimento humano, né? Então quando nós analisamos aqui, por exemplo, nós observamos que boa parte dos países africanos estão com uma média aí de 0,470, né, 0,4 aí de acordo com a colocação dentro do IDH. Então, quando nós comparamos com outras regiões do planeta, a gente observamos realmente que tem os piores índices de desenvolvimento. Pessoal, os piores IDH do mundo estão localizados no continente africano. Observe aqui do lado. Gente, olha, República Democrática do Congo, olha o IDH deles, 0,286 para 1. Imagina que pobreza que não é esse povo. A Níger, Burundi, Moçambique. Então, se nós temos aqui um IDH, né, assim, um pouquinho acima da média, e nós temos uma desigualdade social muito grande, imagina para esses países que vivem com IDH, né, abaixo de 0,300. Consequência disso, né, isso tem provocado uma grande desigualdade social. O que é grande desigualdade social? Poucos com muito e muitos com pouco. Então, além das questões de conflitos étnicos e disputas territoriais, disputas políticas, a África tem que enfrentar desigualdade social, né, que tem causado realmente um constrangimento a essa população tão sofrida. A exemplo, né, alguns grupos vão se colocando da maneira como pode, para ir em busca da educação. Às vezes, muitos reclamam das condições das nossas salas de aulas aqui, né, em nosso país, mas olha as condições desse povo que tem uma cultura bilíngue, né? Boa parte da população, além de falar o idioma tribal, também fala o idioma oficial. Né? Isso é um exemplo da desigualdade, um exemplo de sofrimento, né, de um povo que luta e reluta contra a miséria. Né? Gente, a causa da fome, questões ambientais, né, questões de guerra têm provocado o quê? Vários fluxos migratórios dentro do continente africano. Às vezes os europeus reclamam da crise de refugiados que ocorre na Europa, mas há países africanos que têm recebido fluxos migratórios muito maiores do que o que acontece na Europa. E países muito pobres. Né? Então a gente observa aqui na África Central, aqui na região aqui em Uganda, como é forte, intenso o fluxo de refugiados de migração aqui, né? Que refugiados, sempre reforçando, são aqueles que são forçados a mudar, são forçados a migrar, né? E aqui na parte oriental também, Somália, Etiópia, Sudão, né? Sudão que tem sido, né, receptores de fluxo migratório. Realmente vocês veem que a intensificação aqui, olha, quando nós analisamos um mapa como este, nós observamos que a fome e a guerra civil, né, tem sido responsável pelo maior número de fluxos migratórios, né, supera a busca por trabalho, ok? E é lógico, por que essa migração interna ela é maior? Porque para migrar
para outro continente, no caso aí um fluxo para a Europa ou para a América do Norte, você tem que ter condições financeiras, e boa parte não tem. Acaba tendo que buscar refúgio num país vizinho, né? Como, por exemplo, nós temos o maior campo de refugiados do mundo, que fica no Dadaab, no Quênia, né? Nós temos campos como na Somália, na Etiópia, né? E assim por diante. Quer dizer, a migração forçada nos países africanos, após a independência, os estados africanos enfrentam um desafio de estabelecer um sistema político legítimos, econômicos, em desenvolvimentos viáveis e desvendar o legado da dominação colonial. E ainda para piorar, gente, ainda vê o processo durante a Guerra Fria, né, a disputa ideológica entre as grandes potências, que armaram ainda mais esses grupos rivais. Okay? Então, quer dizer, o LOCUS, como eu já comentei, de movimento de refugiados da África, neste momento, né, foi principalmente a África Central e Oriental. A Etiópia, Angola, Uganda foram as 3 maiores fontes de refugiados, enquanto Somália, Sudão, Zaire e o Quênia serviram de papel homólogo, como as principais nações anfitriãs. Né? Então elas acabaram também se envolvendo nesse processo. Só em 1945, quase 40% de todos os refugiados na África têm, de fato, se deslocado dentro do seu próprio país. Né, por questões naturais, né, principalmente pelos conflitos, né, internos. E esses refugiados incluem principalmente crianças, mulheres, idosos, principalmente de origem rural. A maioria esperam regressar de volta para o país, porque se a migração é forçada, eles estão longe do seu povo, longe da sua cultura. Né? Lógico que todos têm esperança em um dia retornar. Os países de exílio enfrentam problemas imprevisíveis de déficit de seca, né? Se a Europa reclama por questões da migração dos refugiados, que eles têm condições, imagina países pobres, né? Que têm recebido aí, né? Inúmeros grupos de refugiados que enfrentam problemas com seca, né? A questão da fome. Só Malawi, em 94, recebeu cerca de 1 milhão de refugiados, né, de Moçambique. Gente, imagina uma população de uma cidade de Campinas em um ano migrando para o seu país, né? Embora a maioria delas já foram repatriadas. Sudão e Somália receberam também inúmeros refugiados, apesar, né, das suas dificuldades econômicas. Quando nós falamos, por exemplo, da questão da migração, muitos tentam a imigração, né? A emigração. Isso quer dizer o quê? Né? Esse processo de imigração e imigração, eles buscam a Europa e muitos arriscam a travessia do mar Mediterrâneo. Então, por exemplo, nós temos um gráfico aqui, entre setembro e novembro de 2015, cerca de 200 mil pessoas saíram em direção à Europa pelo mar Mediterrâneo. Muitos deles não chegaram. Né? Isso aqui são imagens comuns dos noticiários, né? Pessoas se deslocando em busca de melhores condições ou fugindo da guerra ou a busca da sobrevivência, né? Bom, quando se trata de uma questão de continente africano, países de uma diversidade tribal muito grande, é lógico, um território de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, 54 países, né, inúmeros grupos étnicos, nós vamos ter uma diversidade cultural muito grande. E algumas tribos, algumas regiões, aquilo que não foi extinto, ainda tenta manter essas culturas. Né? Então, quer dizer, a arte africana representa os usos e costumes das tribos africanas. Os objetos de arte é fundamental e expressam muito a sua sensibilidade. A escultura foi uma das formas da arte muito utilizada pelos artistas africanos, usando-se o ouro, o bronze, o marfim como matéria-prima, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e as possibilidades de adquirir forças e magia. As máscaras têm significado místico e importantes na arte africana, sendo usado nos rituais e funerais. A origem da história da arte africana está situada muito antes da história registrada. A arte africana em rochas, no Saara, em Níger, conserva entalhes de 6 mil anos. As esculturas mais antigas conhecidas são dos Nok, cultura da Nigéria, feitas por volta de 500 anos depois de Cristo.
A África é um lar de inúmeras tribos, grupos étnicos e sociais. Algumas representam populações muito grandes, consistindo de milhões de pessoas. Outras são grupos menores, de poucos milhares. E muitas, lógico, também foi extinto. Mas, gente, tem países, né, que chega a possuir mais de 70 diferentes grupos étnicos em um território. E lógico que não podemos deixar de destacar a contribuição da arte e da cultura africana, né, na cultura afro-brasileira. Isso realmente é uma riqueza exuberante, né, e da nossa cultura, que foi influenciada pela cultura dos povos africanos. Mas com todas as dificuldades, questões de guerra, conflito, né, a África vem tentando sobreviver dentro da economia global. E não é diferente de outras regiões. Então, visando maior participação no comércio internacional e nos fluxos de capitais e investimentos externos, países africanos vêm estreitando as relações econômicas e políticas por meio de organizações regionais do continente, quer dizer, a formação de blocos econômicos regionais. Como nós temos aí algumas das organizações, a CEDEL, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEAC, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, IGAD, a CADC, né, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, né, e a UMA, né, União do Magrebe Árabe, e assim, né, como está aí a CEMAC, a COMESA, a CA, a SAC, né, são os grupos regionais africanos que aparecem aí como exemplo, né, a União Europeia e o Mercosul, também para aumentar a participação no comércio internacional, eles vêm buscando, né, a formação de blocos econômicos. E, não sendo diferente, aí nós temos, por exemplo, a participação, é lógico que o colonialismo europeu na África privilegiou o extrativismo, é lógico que reprimiu o processo de industrialização, né? Isso, o país, um continente que acaba se tornando aí, com base dentro da sua característica, um país de exportadores de bens primários e importadores de bens industrializados. E se observarmos nessa imagem, né, o déficit da balança comercial africana, né, tem sido algo comum, né, que tem realmente dificultado o desenvolvimento desses países, né. Poucos países têm conseguido aí um superávit na balança comercial. Pessoal, é isso aí, já foi o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado e estou aí mais uma vez contribuindo, né, para que nós superamos aí esse processo de pandemia. O objetivo aqui é não deixar nenhum aluno para trás. Aqueles que não puderam acompanhar a aula no seu horário marcado, né, pode consultar lá no canal mais uma aulinha de geografia. Muito obrigado.